E com o Fedato, o Palmeiras começa a ganhar de novo. Então enfia 3-1 no Guarani, 4-1 no 15 de Jaú, ganha da Ferroviária na Fonte Luminosa, que era outra coisa chata de conseguir. E no 18ª rodada, estamos no primeiro turno ainda, hein? Olha quanta coisa já aconteceu. E na 18ª rodada, então, veio o jogo contra o São Paulo no Morumbi. E o Palmeiras ganha do São Paulo, dá show. Foi 2-1, mas foi show. E no final do jogo, o pau quebrou. O Wagner Bacharel, ele dá uma rasteira, acho que no Pita. Quando acaba o jogo, eles estavam naquele trash talk ali, né? Naquela blá, 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 blá. Acaba o jogo, sabe quando a câmera vai afastando assim, fim de jogo? Aí você só vê o Wagner dar a rasteira no Pita, que Pita cai de bunda no chão. O Pita levanta louco da vida. Meu, ia ficar na rasteira. Só que ninguém gosta de levar uma rasteira e cair de bunda, né? Foi pra fechar o pau mesmo. E começou a quebrar o pau. Mas quebrou o pau. 21 jogadores, mais um monte de reserva. Puta do quebra-pau. O Casagrande loucaço. O Casagrande estava no São Paulo. O Casagrande loucaço, querendo socar todo mundo. E os caras do São Paulo mesmo segurando ele pela cintura, assim, ele sem camisa, maloqueiro, querendo pegar os caras. Procure o vídeo, é divertidíssimo. Tem umas voadoras. Quebra-pau clássico. Um cara olhando. Só olhando. Coçando a barba. Mário Sérgio. Nem aí. Tranquilão. Tinha acabado com o jogo. Mário Sérgio tinha acabado com o jogo. E 30 e poucos anos. E ele era pequenininho. O Mário Sérgio não era grande, não era fortão. Ao contrário, ele era... O físico dele era pequenininho. Ele era um cara que hoje lembra tipo Johan, né? Eu não vou entrar nessa, né? Esse jogo deu início a uma das maiores armações da história do futebol paulista. Eu acho que só perde para de 2018. O Palmeiras tinha disparado na frente. Aí tinha dado aquela crise, todo mundo achou que vai cair. A pressão da fila, 8º ano de fila. Eles vão cair. De repente, troca o seu Mário pelo Fedato. E o time começa a ganhar de novo e ganha o clássico. Então já eram 4 partidas com vitórias seguidas. E aí veio a 5ª vitória, com a Inter de Limeira. Então vejam, tinham sido 8 vitórias, aí 5 tropeços, 13. E aí já eram mais... Tô fazendo a conta certa aqui? Isso. E aí já eram mais 5 vitórias seguidas, fim do primeiro turno. 13, 5, 18, ainda faltava uma partida com a Ponte. Então já eram 18 jogos, o Palmeiras já estava largado na frente de novo. Com 13 vitórias em 18 jogos. Eles arrumaram alguma coisa, cara. Então eles inventaram que o Mário Sérgio estava dopado. Tinha sido pego no antidoping. Normalmente, quando você faz o exame antidoping, primeiro você preserva, né? Porque você tem que ter o exame, o resultado do exame, opa, deu positivo, tem que fazer a contraprova. O que aconteceu? Assim que supostamente deu positivo, o presidente da Federação Paulista, José Maria Marim, esse mesmo safado que está preso nos Estados Unidos hoje, porque é ladrão, ele vazou para a imprensa: olha, o exame do Mário Sérgio deu positivo para anfetaminas. Ainda falou anfetaminas. Anfetamina era tipo um palavrão na época. Anfetamina. Muito da fama de louco do Mário Sérgio vem disso. Se ele tomava ou não tomava, muita gente disse que ele tomava, mas nunca foi pego.
Foi pego nesse. A revista Placar, que na época era comandada pelo Sr. Juca Kfouri, fez uma reportagem de 4, 5 páginas, apoiada em depoimentos de médicos, sendo que um deles era o Dr. Osmar, o Dr. Osmar de Oliveira, que depois virou narrador, jornalista. Ele era médico da comissão antidopagem na época, corintiano fanático. Então os dois eram, né? Fizeram uma reportagem falando do como era sério o processo do doping, do antidoping, de como colhia-se as amostras, como era feita a análise no laboratório. E aí usavam as seguintes palavras: o exame é infalível, o exame não falha, o exame da prova, né? É impossível estar errado. Então, certamente a contraprova vai dar positivo e aí o Mário Sérgio tem que ser punido. E aí marginalizaram o Mário Sérgio, né? Desmereceram todo o mérito esportivo dele, tudo aquela enormidade de bola que ele estava jogando. Isso afetou, é claro, o ambiente no Palmeiras, o dia a dia do Palmeiras. E o Palmeiras começou a perder jogo. Então o Palmeiras perde da Ponte Preta, empata em casa com a América, perde da Inter de Limeira em Limeira e não consegue fugir. Está na liderança ainda. O Mário Sérgio não está suspenso. O Mário Sérgio está jogando. Por quê? Porque tem que esperar a contraprova. Então é um mês de inferno. Então o Palmeiras tem essa oscilação nova, né? Aí vamos focar. O Palmeiras começa a jogar bola de novo. Enfileirou mais 6 vitórias. Que é para enlouquecer os caras. Os caras falam: esse Palmeiras não vai parar nunca de ganhar. Então o Palmeiras, depois de mais uma oscilação de 3 jogos, ganha do São Bento de 3, ganha do 15 Piracicaba de 4. Eu acho que é nesse jogo que tem aquela puta jogada. É nessa jogada, é isso mesmo, é nesse 4-1 em cima do 15 de Piracicaba. Depois ganha da Portuguesa, ganha do Marília, ganha do 15 de Jaú fora de casa, ganha da Ponte Preta em casa. E aí nós já estamos na rodada 27 e 28. Palmeiras está com 2 pontos de frente para o Santos e 4 pontos na frente do São Paulo. Lembrando que a vitória valia 2. Então o Palmeiras tinha uma rodada de margem, faltando 10 rodadas para o fim, jogando bola. Não tinha saído a contraprova ainda, um mês já depois, hein? O TJD de São Paulo resolve punir o Mário Sérgio com 3 meses de suspensão, baseado na prova. E tira 2 pontos do Palmeiras. Tira os 2 pontos do Palmeiras. E dá para o São Paulo. Presidente da Federação Paulista, José Maria Marim. Palmeiras esperneia, fala: não pode, não sei o que, vou entrar com ação na justiça comum. Começa a virar bagunça. Mário Sérgio suspenso. Véspera do clássico contra o Santos. O Santos ganha do Palmeiras de 2-0. E passa o Palmeiras, porque o Palmeiras estava 2 pontos na frente do Santos. 2 pontos já tinham sido retirados. Aí o Santos ganha o jogo, passa o Palmeiras. Pela primeira vez o Palmeiras não era líder do campeonato. Faltando 10 rodadas para acabar. Vira de ponta cabeça o mundo do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras enlouqueceu. Porque a pressão estava muito grande. A seca de título, a fila, que ela dobraria de tamanho, ninguém sabia ainda. A gente estava no 8º ano de fila, a gente só foi sair da fila com 16. Nós estamos na metade da fila. A torcida já estava enlouquecendo. E não queria saber que o Palmeiras tinha sido vítima de uma armação. Na verdade, a imprensa estava encobrindo isso.
a história contada pela imprensa na época era que o Mário Sérgio era um bandido e que o Palmeiras tinha aberto toda aquela vantagem porque estava com um jogador loucão jogando todo o jogo. O Palmeiras vai jogar em Taubaté, empata no final e a torcida entra no gramado, a torcida do Palmeiras, lá no Vale do Paraíba, para bater no Leão, que ele teria falhado num dos gols. Não tem imagens também desse jogo, procurei e não achei. Mas nos relatos tem que a torcida invade o gramado e o Leão tem que sair correndo para o vestiário para não apanhar. A torcida enlouqueceu. A pressão é muito grande. O Palmeiras empata com o Juventus. Olha como começa a perder ponto bobo. Ganha um bônus round com o Taquaritinga. Ganha de 2-0 o Taquaritinga. E aí derby. Perde o derby. O Palmeiras está muito enfraquecido. Moralmente. Não consegue mais focar. A química foi para o espaço. O Palmeiras começa a perder ponto. Os outros também não embalam uma grande sequência. Então fica todo mundo embolado ali. Só que o Palmeiras ganha do Comercial, mas aí começa a perder ponto. 4 partidas. Vamos lá. Ganha do Comercial com a volta do Mário Sérgio. O jurídico do Palmeiras reverte parte da sentença. Absolve o Mário Sérgio por quê? Porque a contraprova infalível deu negativo. O Mário Sérgio não estava dopado. A contraprova deu negativo. Tem o laudo publicado pelo ML nos jornais da época. Então, diante disso, o Palmeiras consegue reverter a punição ao Mário Sérgio, mas não recebe os pontos de volta. O São Paulo perde os pontos e aquela partida fica zerada. Por quê? Porque o Corinthians entrou no meio. O Corinthians estava crescendo no campeonato, entrou com um liminar e não sei o quê, porque porque esses pontos não podem ir para ninguém. Então o Corinthians conseguiu roubar 2 pontos de todo mundo. Só faltou dar 2 pontos para o Corinthians. Enfim, aquela partida ficou com 0 pontos para os dois. Impressionante. E o moral do Palmeiras esbagaçado. Faltando 5 rodadas para o fim. E o Palmeiras começa a perder pontos em todas. Então empata com o Botafogo em casa, empata com o Guarani, empata com o São Paulo. O jogo foi tenso pra caramba. No Pacaembu. Empata com a Ferroviária e já não tinha mais chance. No que empata com a Ferroviária já precisava de combinação de resultados. E no final, o Palmeiras já foi ultrapassado pelo Santos e pelo Corinthians, que chegam na rodada final com o clássico. E olha só, clássico na última rodada, Santos e Corinthians, nos pontos corridos. Santos em primeiro, Corinthians em segundo, a 1 ponto de distância um do outro. Então é como se fosse uma final de campeonato. Então eles armaram todo um negócio para dar uma final de campeonato Santos e Corinthians no final. E conseguiram. E o Santos jogava pelo empate, estava 1 ponto na frente do Corinthians. O Palmeiras já eliminado, foi jogar no ABC com o Santo André, para ninguém, para 0 pessoas, acho. E Santos e Corinthians fizeram uma final de campeonato, com o estádio lotado e o cacete, e o Santos ganha de 1-0 o gol do Serginho. Então foi assim, foi muito frustrante. Eu era criança, então eu ainda não tinha muito a noção de bastidor, de roubalheira. A gente só escuta, né? Pô, roubado, sacanearam o Palmeiras, não sei o que, mas eu não entendia direito por quê. Eu não sabia se o Mário Sérgio era bandido, se era herói. Na época eu não entendia. E depois que a gente vai procurar os registros e ler de novo, já com a cabeça de adulto, é que você vê que foi uma puta de uma palhaçada. Uma armação digna da Federação Paulista de Futebol. Em conluio com imprensa, em conluio... Eu não sei como é que aquele exame foi dar positivo, o primeiro, inacreditável, o exame infalível,
né? Foi dar positivo, sendo que a contraprova deu negativo. E é o único registro da história do futebol mundial em que um time perde os pontos porque tinha um jogador dopado. Porque normalmente o que acontece? É comprovado o doping, o jogador é punido, o jogador é suspenso, o jogador pega uma punição, mas o resultado esportivo do jogo permanece. Naquele jogo, o Palmeiras perdeu os pontos. Ganhou do São Paulo de 2-1, dando show, e perdeu os pontos da partida, porque o presidente da Federação Paulista era São Paulino. E, como todos sabemos, não é dos caras mais honestos do mundo. Então essa é a frustração. Esse é um grande tijolo na construção do 1993. Esse doeu demais. Se em 81, 81, 82 doeu pela falta de competitividade, pela fraqueza, se em 83 doeu por causa do quase, 84 doeu pela sacanagem. Foi muita sacanagem, o campeonato era nosso. E o Palmeiras foi roubado, o Palmeiras foi manipulado, o Palmeiras foi sacaneado e perdeu o campeonato. E para você recuperar o moral da torcida para o ano seguinte, só com muito amor mesmo. E a torcida do Palmeiras, pelo menos nesse ponto, não deixa faltar. A gente vai contar a história de 85 na segunda-feira. E aí vocês vão ver a parmeirada. Até agora não teve nenhuma parmeirada na fila, hein? A primeira metade da fila não tem parmeirada. Começa as parmeiradas mesmo 85 pra frente. Aí é uma atrás da outra. Porque a pressão é grande demais. Se hoje, com um time competitivo, com um time bom, com um time bem armado, sempre chegando nas cabeças, sempre chegando no funil e ganhando o título, né, sem fila, já é essa pressão absurda. Imagina na época. Ainda bem que não tinha rede social. Senhores, vamos lá. Muito bem. Os 2 pontos que não devolveram pelo doping fariam diferença? No final não, Vladimir, mas fez a diferença no moral. Então, como eu disse, a sequência final de 5 jogos, o Palmeiras não ganhou nenhum. Se tivesse com 2 pontos a mais, se tivesse sido devolvido os pontos, era uma injeção de ânimo. Fala assim, porra, nós estamos respaldados, né? A justiça foi feita. Agora vamos. Agora é com a gente. Pô, você é roubado 2 pontos, cara. Você fala, não adianta nada. Se a gente for lá e ganhar, eles vão dar um jeito de roubar a gente de novo. Então, assim, na matemática pura, se desse os 2 pontos no final, não ia dar também. Mas a história teria sido completamente diferente, né? Não é assim.